Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente o Clipe em Brasilagro com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos mais uma vez a honra e a satisfação de podermos conversar com Luiz Carlos Corrêa Carvalho, Caio, que preside a Canaplan, uma das mais eficientes consultorias do agronegócio voltado à cana-de-açúcar do Brasil e do mundo, e o Caio também é presidente da BAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, obrigado por quebrar um pouquinho a sua rotina aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre o início da safra e falar um pouco do evento que você promoveu na última sexta-feira no Hotel JP aqui em Ribeirão Preto. Ronaldo, um abraço para você especial, a todos os seus ouvintes. É um prazer estar com vocês de novo aqui comentando sobre coisas do setor de cana. A gente está vivendo um momento tão complexo no país e também uma safra complexa. A verdade é que a gente tem visto análises as mais variadas, um pouco pautadas na realidade do passado. A gente está vivendo um novo momento e é esse novo momento que a gente quer trazer para vocês e comentar com vocês da nova realidade que o setor está vivendo. A gente talvez esteja começando a querer dar uma estabilizada nos problemas que tivemos, mas ainda temos muitos anos à frente. O que você pode sintetizar do que foi apresentado pela Canaplan aqui em Ribeirão Preto na última sexta-feira no Hotel JP? Quer dizer, como é que você enxerga essa safra que estamos iniciando? Nós fizemos um programa que iniciou pela discussão de custos e de produtividade. Nós queríamos mostrar o que aconteceu com custos, nós vimos claramente que os custos vêm subindo ao longo dos anos, esse ano deu uma refreada, nós tivemos aumento de custos menor do que a inflação, mas, claro, com vários anos que levaram a esse choque de confiança, uma perda de confiança, com a falta de investimentos. E também mostramos que a produtividade pode ser muito maior do que é. Eu vou te dar um dado aqui, Ronaldo, que o pessoal não comenta. Em cima da realidade que nós temos de produção hoje, tem 100 milhões de toneladas de cana escondidas embaixo do solo. Ou seja, em função de todas as dificuldades que a gente passou a ter nesses anos, nós de fato temos um potencial enorme, nós temos uma possibilidade de reduzir custos e de aumentar a oferta extraordinário, mas isso vai demandar tempo. Então, o que a gente quis mostrar foi isso, quer dizer, primeiro, caracterizar o passado, o rápido passado, a última safra, e aí passar a trabalhar essa safra. O que é que está acontecendo em síntese? Em primeiro lugar, nós tivemos um canavial que vem envelhecendo de uma forma muito perigosa. Envelhecimento de canavial, na média do Centro-Sul, traz certamente redução de produtividade. Então, nós estamos calculando que pelo menos 3 produtividades, 2 a 3, a gente perde em relação à safra passada pelo envelhecimento. O que eu chamo de envelhecimento? É o número de cortes que a cana dá, que a gente divide por 2 para ter o número médio de anos. Nós somos de 3,6, 3,5, 6 a 3,8 de idade, ou seja, nós certamente teremos uma produtividade menor. Nós tivemos um verão um pouco complexo, com alguns veranicos importantes, veio chover só no final de abril, o que dá uma esperança de melhoria no final da safra, mas certamente, quando a gente olha a questão do envelhecimento do canavial por um lado, o baixíssimo plantio que fizemos no ano passado, portanto, envelhece o canavial e tem menor peso de cana nova na safra, também reduz produtividade. A gente teve, nessa visão macro da safra, uso de tecnologia melhorado, porém sobre uma base que vinha deficiente. Nós estamos pagando, digamos assim, o que fizemos em 2015, 2016. Então, 2017 é um ano interessante, porque é claro que a gente tem todo o clima daqui para frente, que pode mudar as perspectivas, mas não acredito nisso. Parece que teremos um clima relativamente normal, portanto, em síntese, nós vamos ter uma safra menor, com uma produção menor de cana, talvez uma qualidade um pouco melhor, o que melhora a competitividade do produtor, porque a qualidade é importante na realização dos produtos finais e na renda que ele tem, mas menor quantidade de cana, o que deixa um sinal realmente amarelo
sobre a lógica que falamos nos anos anteriores e que está se confirmando, que para recuperar nós vamos ter que fazer muita coisa. E essa muita coisa passa, primeiro, pela confiança, e a confiança está diretamente relacionada a políticas públicas condizentes para o etanol. O açúcar é um produto de mercado, o etanol não, ele precisa de política. Você promoveu na parte da manhã da sexta-feira um painel que você reuniu produtores de insumos e de máquinas agrícolas. E se falou muito em inovação. De que maneira você enxerga que possa haver inovação tecnológica para a produção da cana-de-açúcar? Esse é o tema, na minha opinião, mais relevante. Nós temos, se a gente fosse definir prioridade, o primeiro seria, de fato, política pública para o etanol, porque o etanol é o equilíbrio como é que se diz? Da agroindústria canaveira, é o etanol esse equilíbrio. E, em segundo lugar, a inovação. Sem dúvida alguma, a inovação, e foi o que nós discutimos, ela estará presente nisso tudo. O que aconteceu? Nós verificamos, e foi dito no painel, um aumento nas compras de insumos modernos, seja fertilizantes, sejam herbicidas, inseticidas, houve um aumento. Segundo, não só o aumento, mas nós tivemos um esforço muito grande de aplicação. Um maior esforço de um adicional de uso de tecnologia. Tudo isso somado acaba, gerando uma expectativa melhor, porém não suficiente. Já na parte da tarde você teve um painel que você reuniu representantes aí dos maiores grupos produtores, das maiores usinas do país. E também me pareceu que havia, eu não vou dizer euforia, mas havia assim um certo otimismo retratado, inclusive nas perspectivas que cada uma dessas usinas, cada um desses grupos, pôde nos apresentar. É importante, porque como na parte da manhã nós discutimos custos, e nós percebemos que é o primeiro ano que vem com receita positiva, com renda positiva, considerar todos o custo total e as receitas, de fato o mercado está nos proporcionando isso. E eu notei nos grupos, diferentemente do ano passado, uma tendência positiva de imaginar que a gente estaria saindo do sufoco, iniciando um novo processo. Eu entendo a posição dos grandes grupos e apoio, e é um fato, que muitos deles estariam melhorando a sua posição relativa. O que me preocupa, no entanto, Ronaldo, vale a pena salientar, é que há ainda pelo menos um quadrante dos 4 quadrantes que nós analisamos de produtores que vem numa dificuldade enorme, sem capacidade de recuperação, outro quadrante que depende de uma série de coisas como política pública para poder sair de um quadrante pior para um quadrante melhor. Então, nós entendemos que há um esboço de melhoria que deixa todos animados, até verificado pelos investimentos que estão fazendo. Mas a gente ainda vai passar por um período de sufoco. Por outro lado, nos pareceu que 2017 já tem um otimismo, nada exacerbado, bem contido, né, normal, mas para 2018 parece que a perspectiva já se sinaliza melhor. É interessante isso, porque, como você colocou muito bem, uma visão até certo ponto otimista. O que é que nós estamos imaginando? A gente discutiu as questões macroeconômicas. E na macroeconomia, nós estamos verificando indicadores muito positivos, mas sabemos que temos que passar pelo mata-burro da Previdência. Temos que passar, passando pela Previdência, temos esperança que em 2018 tenhamos candidatos à altura do país. E que a gente possa, com a eleição de 2018, de fato esperar um 2019 melhor. Então a gente deve passar 2017, 2018, numa certa estagnação de oferta, com melhorias específicas, uma estagnação de oferta, para a gente começar a respirar melhor a partir de 2019, desde que a gente tenha, de fato, esse cenário de recuperação, não um cenário de retrocesso. Uma eleição negativa em 2018 ou a não aprovação da Previdência nos trará um cenário de retrocesso. Voltando ainda à safra, os números, qual é a previsão da equipe da Canaplan para cana, produção de açúcar e produção de etanol? Nós estamos trabalhando com base na análise toda feita daquilo que a gente pode fazer. A gente chega num ponto médio de 575 milhões de toneladas de cana, portanto, bastante abaixo das 607 desta safra. É uma redução impressionante. Agora, vejam, caso a gente tenha chuvas, muita chuva daqui para frente, a gente pode chegar até, eventualmente, a 590. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora, se secar de vez,
vai ser menor do que 575, podemos chegar até 560. Mas 575 me parece um número razoável, como um número médio, que a maioria, inclusive, acabou concordando nas perguntas feitas ao auditório. As usinas acabam achando que esse é um número entre 575 e 585, um número que parece razoável e que nos faz, de alguma forma, produzir um pouco menos, talvez 34 milhões de toneladas de açúcar, menos do que esse ano. Portanto, a produção será menor. Me parece que o mercado internacional ainda não se apercebeu disso. Portanto, virá um impacto de preço ascendente, eu não tenho dúvida disso. Enquanto que no álcool a gente ficará com a produção menor, a gente fica menos do que 24 bilhões de litros, o que reduz em mais de 1 bilhão o que a gente produziu esse ano. Então a gente passa a ter questões realmente delicadas a trabalhar durante todo esse ano. O que significa, e ficou claro isso, que o Brasil terá que importar etanol para poder manter o mercado abastecido. Nós importamos esse ano coisa de 1,3 bilhão de litros e nós vamos ter que importar pelo menos isso ou um pouquinho mais. A preocupação que fica não é só a importação, porque teve momentos que a gente exportou. Quando a gente voltar ao equilíbrio, a gente volta a ser exportador. Veja bem, nós vamos importar 1,5 bilhão, mas vamos exportar 800 milhões de litros, alguma coisa assim. Enfim, é um equilíbrio, digamos assim, tênue. No entanto, a minha preocupação é a regulação. Como a verdade é que a ANP tem tido uma regulação muito frágil em relação a isso, essas importações podem caracterizar, de repente, queda de preços, problemas em algumas regiões, o que tem feito com que o setor nacional tenha discutido muito isso com o governo, buscando uma alternativa de regulação mais coerente. Há uma discussão pública, inclusive, com relação à taxação do etanol importado. A única da qual você é conselheiro, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, tem uma posição assumida publicamente. Os produtores do Nordeste também têm uma posição. E agora, nesses últimos dias, aí, a Sociedade Rural Brasileira entrou também sugerindo algumas posições aí com relação à importação. Qual é a sua leitura sobre a importação de etanol? Bom, em primeiro lugar, para um país que luta de uma forma ferrenha há anos, e eu sou parte disso, por mercados abertos, qualquer taxa de importação é absolutamente negativa. Esse é o primeiro ponto. Portanto, aqueles que defendem isso, defendem, na minha opinião, de uma forma muito errada e ainda eles não têm muita consciência do impacto que isso vai trazer ao país, negativo para outros setores do agronegócio. Agora eu falo como a BAG. Nós vamos ter problemas em outros setores por causa disso. Então, o que a Única trabalhou e faz senso, e a gente tem tentado colocar isso para o governo, é que não se trata de taxa, o que se trata é de trazer as coisas para um denominador comum. Exemplo, claro, Estados Unidos da América paga um prêmio pelo etanol importado do Brasil. Prêmio esse porque caracteriza o etanol como etanol avançado brasileiro. Quando ele diz que o etanol é avançado, ele diz que o etanol de milho americano está abaixo, está pior do que o nosso. Então, quando eles exportam para nós, o que eu digo é que nós temos que dar um tratamento a esse etanol que entre no mercado nas mesmas condições do etanol brasileiro. Portanto, não se trata de sair da lista do Mercosul, não se trata de botar a taxa de importação. Trata-se de tratar em condições iguais produtos que são caracterizados por emissões diferentes. Isso traz uma tranquilidade ao produtor da melhor qualidade de álcool que nós temos no Brasil. Caio, me chamou a atenção e eu tenho procurado participar ao longo dos últimos 35 anos aí dos principais eventos do setor sucroenergético. E me chamou a atenção, nesse último evento seu, me chamaram a atenção dois aspectos. Primeiro, a quantidade de pessoas presentes, me parece que foi até um recorde. E o segundo aspecto, muita gente nova de idade, mas gente nova anotando, fazendo anotações, fotografando os slides do PowerPoint, embora você disponibilize isso para quem está inscrito. O que está montando aí nesse setor sucroenergético nosso? Porque até recentemente, um evento, as caras eram exatamente as mesmas, né? Isso é uma evolução, realmente você tem sensibilidade para isso. Melhora. A gente vê muita gente jovem, as empresas têm trazido pessoal jovem que vem assumindo posições e que acabam entendendo a realidade nova que a gente viveu. A gente vivia, como você disse, uma visão muito virada para o passado e a gente tem que olhar o futuro. O olhar, vamos dizer assim, muito mais de proa do que de popa. Mas, de qualquer modo, é interessante que essa turma jovem comece a consolidar esses conceitos, a entender os conceitos, e a nossa reunião a gente procura fazer isso. Então eu vi que foram acima de 240 pessoas, unidades importantes todas presentes, todos praticamente
das cadeias produtivas todas representadas, bens de capital, insumos modernos, os traders, o pessoal de comercialização de mercado interno, bancos, todos estavam presentes, fundos, o que nos deixa muito contentes. De fato, o nosso objetivo era atender a lógica da cadeia. A cadeia vem muito desequilibrada. Reequilibrá-la é um trabalho gigantesco, mas fundamental. E é parte disso, vamos dizer assim, da cadeia, a questão da matriz energética e do etanol. Portanto, a gente procurou trazer toda essa análise. Fizemos uma análise profunda pelo pessoal do Rabobank da questão do endividamento para entender que houve uma melhoria, mas ainda pequena, ou seja, nós ainda estamos patinando, lentamente recuperando. E ficou muito clara uma visão importante, Ronaldo. O Brasil vai recuperar devagar. O setor sucroalcooleiro vai recuperar devagar também. Eu quero fazer um registro, e eu faço ele muito à vontade, não apenas pela admiração que eu tenho para com você, mas pela sua história. A sua história a favor não apenas do setor canavieiro, do setor sucroenergético, mas do setor do agronegócio como um todo, que o qualificou, inclusive, para assumir a ABAG, a presidência da Associação Brasileira do Agronegócio. Não conheço ninguém que tenha trabalhado e se empenhado mais para que o setor sucroenergético, o setor canavieiro, chegasse ao nível que chegou. Evidentemente, poderia ter chegado muito mais se não fossem as políticas públicas dos últimos 2 governos federais nossos. Ocorre que nós fizemos, inclusive tivemos a sorte na série de programas que fazíamos o balanço, como fazemos anualmente, você sempre nos prestigia, dando seus depoimentos também. No ano passado nós tivemos a sorte de entrevistarmos o secretário Márcio Félix, do Ministério das Minas e Energia, que foi o grande incentivador do RenovaBio. E eu recordo que nós fizemos uma entrevista com ele numa sexta-feira, coisa que em Brasília é raro acontecer. Gravamos um programa às 14 horas, numa sexta-feira, no Ministério das Minas e Energia. Mas ele nos adiantou o que imaginava do programa. Eu confesso que eu ficava imaginando se era tudo verdade aquilo que ia acontecer. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, em 99, você foi um dos líderes que coordenou aquele grito pelo emprego, pela produção. Foi a única vez que se conseguiu unir a cadeia produtiva sucroenergética. Fornecedores de cana, indústria de base, trabalhadores, usineiros, todo mundo trabalhando em bem comum do setor. Dali, nós tivemos um crescimento que dobramos a capacidade de moagem da cana do Brasil. Como é que você vê esse RenovaBio? Olha, eu acho que o RenovaBio tem o grande mérito de ter sido feito a 4 mãos, setor público e privado. O Ministério de Minas e Energia tem uma excelente equipe, vamos dizer assim, gente que conhece o setor privado e que, portanto, tem essa facilidade de interagir com o setor privado. O RenovaBio foi criado assim e ele tem metas e clareza aonde chegar, seja na inovação, seja na questão, digamos assim, das emissões, definindo fases. A gente passou por uma fase agora de audiência pública em discussão para chegar até mandatos no modelo americano. Ou seja, o RenovaBio seria efetivamente a modernização das políticas públicas, fazendo com que o Estado tenha uma atuação mínima, mas fundamental, e o setor privado assuma as suas, digamos assim, responsabilidades e que assuma compromissos a cada ano com os volumes a produzir. Nós temos no país ainda algumas coisas, Ronaldo, que me entristecem. O período Dilma, o segundo governo Lula e o período Dilma foram terríveis do ponto de vista da lógica do Estado que foi montado por Fernando Henrique. Então, as agências reguladoras eram fundamentais para o dia a dia que o setor privado toca. No entanto, elas foram muito enfraquecidas. Então, a ANP ela tem que rever suas posições, ela tem que entender que há questões de curto prazo que têm que ser feitas. Então, vejam, nós conseguimos naquela época uma união porque tínhamos, de alguma forma, um governo mais participativo. O governo, depois do divide para ficar melhor, derrubou isso tudo e a gente está tentando recompor, digamos, os pilares básicos disso tudo, que a gente começa a fazer isso agora. O RenovaBio seria essa forma, desde que, claro, entendido como alguma coisa que veio para ficar. Nós temos coisas importantíssimas a fazer, principalmente na valorização dos produtos que são da terra e que têm externalidades muito importantes em todos os campos, na saúde, no emprego, na questão ambiental, etc. Portanto, eu vejo o RenovaBio como uma grande esperança. No entanto, eu entendo que o nosso mata-burro, que eu chamo da Previdência, segure em decisões importantes. E entendo isso por quê? Porque também o caminho político vem numa renovação ou na necessidade de uma renovação medonha. Então, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo
uma lista de deputados, senadores, todos com problemas graves judiciais, que obviamente fazem com que qualquer movimento que queira o governo Temer fazer pode perder voto naquilo que é essencial de ser aprovado. Eu tenho muita esperança que entre a aprovação da Previdência, que acredito que aconteça o mais rápido possível, e a eleição, ou seja, todo o movimento de campanha eleitoral, a gente possa colocar o RenovaBio de pé para que a gente possa ter um 2018 melhor. Se não, nós teremos um 2018 difícil, novamente, esperando 2019 e as eleições. Eu tenho esperança que a gente possa passar por isso, mas eu não tenho dúvida que o RenovaBio é esse caminho. Ao mesmo tempo que você citou a consulta pública que o Ministério das Minas e Energia, 26, a consulta pública 26, que ela abriu para a sociedade se pronunciar, houve uma resposta não muito bem aceita. A única, ela se posicionou contra sobre a proposta da Petrobras. Como é que você vê? Será que novamente vamos ter aí, quando se fala em biocombustíveis, ações negativas por parte da Petrobras? Ô Ronaldo, você sintetizou, eu não preciso nem responder. A Petrobras está voltando a ser o que ela era. E todos nós estamos aplaudindo, porque a gente quer que ela volte a ser o que foi. O que ela era? Ela é uma empresa de petróleo que de alguma forma vê competição com outros e se posiciona. Democraticamente está correto. Eu discordo do posicionamento, mas é a velha Petrobras que nós conhecemos voltando. A Petrobras mudou o sistema de preço da gasolina, o que é essencial, portanto, muito positivo, mas tem esse defeito de, às vezes, se posicionar com um certo corporativismo em relação ao petróleo. Eu acho que talvez ela vai rever essa posição, porque é uma nova Petrobras. Mas é a velha empresa de petróleo, assim como é nos Estados Unidos, assim como é em todo lugar. O ministro Blairo Maggi, ao abrir oficialmente a AgriShow, na segunda-feira dessa última semana, ele anunciou, ele não quis nem conversar com repórteres, jornalistas que cobrem o setor canavieiro, dizendo que ele vinha a Ribeirão Preto, vinha à região para se inteirar da agenda dos produtores. Você sabe a impressão que ele teve nessas reuniões que ele manteve aqui? Eu tive essa posição muito clara hoje, ele ficou muito bem impressionado, ele não tinha claramente a visão, porque ele visitou uma empresa como a São Martinho, do tamanho do canavial, do que aquilo significa, da evolução tecnológica. Não tenho dúvida que ele saiu muito bem impressionado. Eu acho que ele tirou conclusões, é um homem muito vivido, muito inteligente, eu tenho certeza que ele tirou posições claras disso e que vai nos ajudar. Quer dizer, quando eu digo nos ajudar, é ajudar o país a reconstruir aqueles pilares que o desastre do último governo, a mãe de todas as bombas, fez contra nós. Presidente Dilma, na abertura da AgriShow também, na coletiva de imprensa, ele foi colocado uma questão sobre a logística do Brasil. E você foi muito feliz ao lembrar que o problema de logística não é um problema atual. Na verdade, ele existe é um problema cada vez maior. Mas é um problema que o produtor já convive há 40, 50 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a própria ABAG tem feito eventos onde tem dado um destaque todo especial para a logística, mas infelizmente não se vê um resultado prático sendo posto em ação. Nós temos sofrido muito com isso, Ronaldo. É impressionante, nós sabemos isso há 30 anos, nós temos o diagnóstico, nós sabíamos que isso ia acontecer, nós estamos indo a 220 e tantos milhões de toneladas de grãos, há uma produção forte de cana, nós já estamos vendo o desespero dos produtores no porto, porque é uma competição pela ferrovia, pela rodovia, pelo porto, entre grãos, açúcar e outros produtos, café, ou seja, nós estamos vivendo aquilo que estava desenhado. E, portanto, eu gostaria de ouvir com mais frequência o posicionamento do homem que cuida dessa questão, das concessões, para a gente acelerar o processo. Nós estamos vivendo um momento terrível, na minha opinião, Ronaldo, porque os que sabem fazer isso estão absolutamente sub judice. Então, a gente vive mais essa pressão. Quando parece que a luz se abre para nós, que virá investimento nisso, a gente tem esse problema da Lava Jato e das grandes empreiteiras. Mas esse é, sem dúvida alguma, o grande calcanhar de Aquiles do país. Isso tem que ser resolvido com urgência. O Brasil vai ter a maior safra de grãos da sua história. E num momento político extremamente conturbado. Como dá para conciliar isso? Quer dizer, de que maneira o produtor pode sair menos prejudicado com essa relação política e poder oferir maior renda? Você sabe que você tocou num ponto essencial. Isso qualifica a esperança que temos no Brasil de fazer coisas mesmo com um problema de governo grave. Por quê? Porque o setor privado
do agronegócio é muito pujante. A gente está enfrentando isso tudo, investindo, acreditando e indo em frente. Enquanto muitos e outros setores tiraram o pé do acelerador, estão com muita ociosidade por falta de investimento e por falta de mercado, o agronegócio tem muito mercado, está tendo investimento e segue em frente. A gente aplaude aos produtores, essa gente excepcional que faz esse país, ao mesmo tempo em que a gente se preocupa com a falta de investimentos que tem que haver. Nós temos que ter muito mais poupança, nós temos que mudar o comportamento e a atitude, vamos dizer assim, desse país. A volta da confiança deve trazer o que é essencial para nós, que é a volta do capital. O capital externo é essencial para o país. Então nós estamos lutando agora para mudar a questão de terra para estrangeiros. A ABAG está à frente disso tudo, lutando para que a gente corrija esses gargalos, para que as coisas aconteçam. Mas, de fato, o que me deixa contente, por exemplo, como o programa da Globo do Agro é Top, é porque, de fato, a mídia percebeu que havia toda uma discussão ideológica terrível contra nós. Hoje a mídia percebeu, é esse setor que faz o Brasil. Qual é a sensação que você tem como líder do setor do agronegócio quando você passeava nos corredores da AgriShow vendo essas tecnologias novas, trator com controle remoto, agricultura de precisão? A primeira reação é de orgulho, claro, de ver um setor que se modernizou de uma forma extraordinária. A segunda reação é olhar isso sob a ótica da globalização, quer dizer, nós temos hoje agricultores que não deixam a dever a agricultores americanos de Iowa, de forma alguma. E o que vem como consequência, como terceiro ponto, é, meu Deus, quando os mercados se abrirem, quando nós não tivermos taxas de importação como essa que alguns querem fazer aqui, quando isso acontecer globalmente, ninguém segura esse país. Caio, eu lhe agradeço imensamente a oportunidade de a gente falar sobre, não apenas sobre essa safra que vai estar se iniciando, mas a gente poder falar um pouquinho sobre o contexto como um todo. Eu queria então agradecer mais uma vez a você e esperar que em uma oportunidade próxima a gente possa voltar a conversar para fazer um novo balanço da safra também. Ronaldo, é um prazer sempre estar com você, você é muito afinado com o que está acontecendo. Raramente se vê uma mídia que entenda o que está acontecendo com a curacidade que você tem. Portanto, é um prazer estar com vocês. E um prazer estar com todos os seus ouvintes. A gente espera estar sempre junto desenvolvendo esse país. Obrigado a você também, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.